o percentual de chances de título. O que mais chama atenção aí, pelo menos, é ver o Cruzeiro com menos de 1%. Eu fiz até uma pesquisa aqui no Instagram, o que o torcedor acha. O torcedor tá dando que o Cruzeiro tem 17% ainda, achando que ainda dá para o Cruzeiro ainda tá na disputa. Ali aparece o Palmeiras com 57%, o Flamengo com 43%. O Cruzeiro tá fora da disputa, vocês acham? É difícil o Palmeiras e o Flamengo, os dois perderem pontos, né? Não é nem só a questão do desempenho do Cruzeiro, mas é o Palmeiras e o Flamengo perderem esses pontos todos. É o desempenho do Cruzeiro que tem que beirar ali os 100%. E Palmeiras e Cruzeiro Palmeiras e Flamengo largarem muito, né? Assim, muito. E não vão largar. Os dois ainda têm um jogo a menos. Exatamente. O Palmeiras faz o jogo a menos contra o Santos e o Flamengo recebe o Sport. Recebe não, é fora, né? Agora é fora. É na Arena Pernambuco. Isso aí, que também deu polêmica. Logo depois do jogo contra o São Paulo. Ah, mas deu polêmica por quê também? Porque a torcida do Sport queria na Ilha do Retiro. Queria na Ilha do Retiro e não queria na Arena Pernambuco. Exatamente. Bom. E aí, só para te responder, eu já estou falando há bastante tempo. Vocês já falaram bastante tempo, não, né? Que inclusive teve corneta, né? Na nosso querido Instagram. Teve alvo? Teve alvo, mas assim, não foi nada demais. Foi só o torcedor realmente defendendo ali, né? A paixão do clube dele. Eu só falei com sinceridade. Eu acho difícil, porque o Palmeiras e o Flamengo, né, não tem perdido muitos pontos, né? Fora o Flamengo que perdeu agora pro Fortaleza, né? Na rodada anterior. Não há mais confronto direto, exatamente, né? Mas não é uma normalidade de perder pontos pros times lá de baixo. Então é difícil. O Cruzeiro precisava contar com isso. Então é difícil. Ele até teve a chance fazendo os dois confrontos diretos, mas jogou fora, né? Jogou com o Flamengo fora, jogou com o Palmeiras fora, empatou os dois jogos. Os dois. Né? E acabou, mas vai ser assim, né? Entre Palmeiras e Flamengo deve ser ponto a ponto, até Libertadores, até depois de Libertadores. O mês, né? Lembra o meme? Esse. Mês de novembro? É o mês. É o mês de novembro, Flamengo e Palmeiras aí, jogo a jogo, como o Abel mesmo falou, né? Poupando ali 8 titulares. Eu achei muito interessante o que o Abel falou em relação à questão de desgaste periférico e ao desgaste mental, né? Todo mundo fala, né, que fisicamente, que às vezes, por exemplo, o Alan poderia ter fisicamente apto para jogar. Só que ele estava falando do desgaste mental, porque é realmente do que foi o jogo, né, a virada na quinta-feira contra a LDU e porque ele entrou com o time, né, com 8 modificações. E assim, o Palmeiras, no primeiro tempo principalmente, né, conseguiu ali jogar, tomar as rédeas, criar oportunidades. Foi mais no segundo tempo, justamente por conta do resultado já adverso, que o Juventude sai para o jogo e o Carlos Miguel vira o nome da partida. Mas assim, eu achei mesmo com 8 jogadores que não são titulares, eu achei que o Palmeiras fez uma boa partida e se mantendo ali, né, na liderança, analisando rodada a rodada, né, porque ele abriu a rodada na liderança, mantendo aí a diferença pro Flamengo. E é normal essa questão do foco, a gente falou do foco e da entrega, da mobilização, até no jogo do Flamengo contra o Fortaleza. Exatamente. Que a gente falou, gente, é normal. O próprio Palmeiras contra o Cruzeiro também, não foi, Mari? Sim. Porque nesse momento da temporada, a gente pode avaliar por 2 aspectos, né? Essa questão de você poupar. O desgaste mental para o jogador, né? Como o Abel citou, e no caso do Alan, que é um jovem jogador, mas enfim, né? Nem ele nem o Gomes viajaram. É você também dar a oportunidade do jogador descansar esse lado, né? Assim, além de você não colocá-lo nas circunstâncias do jogo, porque assim, não era um jogo contra um adversário direto ou um clássico, enfim. Então você dá a oportunidade do jogador descansar, que é necessário, né? Além de mérito por ter feito uma grande partida, é necessário esse descanso mental, você minimamente desligar um pouco, né? E você, por outro lado, deixar quem tem a oportunidade de jogar nessas partidas também muito ligado. Também muito ali, quase, né, no seu 100%, porque todo mundo vai ser importante nessa reta final de temporada. Assim. O Palmeiras briga muito nas 2 frentes. Enfim, final de Libertadores, o Campeonato Brasileiro ponto a ponto ali com o Flamengo, mas também muito presente na vida do Palmeiras. É realidade, de fato, que pode conquistar os 2 títulos. Então, vai precisar desse pessoal. E o Abel não colocou, assim, jovens jogadores que ele não utiliza na temporada. Felipe Anderson era titular até agora há pouco. Claro. Então, assim, Bruno Rodrigues voltando, entra na rotação. Então, são jogadores, o Aníbal, né? Exatamente. Assim. O Martínez, que, enfim, não foi bem, mas voltou a jogar, ganha a oportunidade. Carlos Miguel nem se fala, né? Porque na ausência do Everton tem que ter essa sequência e é ele mesmo.
Então, fez bem o Abel. Eu já vou chamar o Rafa pra gente ver os jogos, Rafa, dos dois times, mas assim, o Carlos Miguel é muito do que é essa esquizofrenia do futebol brasileiro. Eu tava vendo você falando isso no Fala E você Fonte. concorda comigo, Jailson? Concordo, é uma loucura. Futebol brasileiro. Eu sei que você vai falar. E a Mari tava falando aqui, mas eu só, Viola, meus parabéns, hein, Viola? Eu vi o que você fez aqui, meu compadre. Ficou bonito, hein? Viola, nossa câmera. Que eu tava prestando atenção no que a Mari tava falando, mas eu também tava olhando ali o retorno. Mas dessa vez ele nem estilingou, né? Não, o movimento ficou bonito ali. Parabéns ali, Sport Center, ó. Os parabéns. Mas vai lá, chame o Rafa. Depois você assiste ali, você tava prestando atenção. Concentrado, a Mari tava concentrada, eu tava ouvindo, mas eu tava vendo ali, ó. Arrasou. Ficou bonito? O outro vai ver. Que bom. Bonito mesmo. Então, mas eu tava falando do Carlos Miguel, porque contra o Flamengo e contra LDU. quem? Contra o LDU, era assim, Os não 6 prestava. gols. E tipo assim, ele não teve culpa. Não, o cara tomou 2 gols de pênalti, Exato. um com a Arrascaeta na frente dele e outro com o Pedro. Ele não foi teve, isso? mas Aí não dá, né, meus amigos? Arrascaeta e Pedro, parceiro. Os dois principais artilheiros do Flamengo na temporada. E os dois balançaram a rede do goleiro do Palmeiras, que começou muito mal e agora, né, já tá aí alguns jogos sem tomar gols, né? Palmeiras que vai vivendo aí uma boa fase, mas o Flamengo tá no cangote, tá no retrovisor. Mas venhamos e convenhamos, esse goleiro aí é um goleiro, né, que ainda tá no seu início de carreira. Já o Everton é um goleiro consolidado. aí o chama-gol, ele não teve culpa em nenhum gol, Jorginho basicamente. foi? Jorginho Mas aí é o chama-gol. É o chama-gol, tá zicado porque traiu o A Corinthians. gente não pode ter goleiro azarado. Não pode ter goleiro azarado, é isso. Aí o cara vai lá, vai bem contra o Cruzeiro, 3 jogos sem tomar gol, né? vai bem contra a LDU É aqui. isso. Não foi tão exigido, mas foi 3 jogos, Sim. né? E ontem isso tudo aí que você tá vendo, Mário, olha lá, ó. Exatamente. 12, 10 no alvo, 10 defesas, nenhum gol sofrido. Aí, assim, já Mas- virou... A importância ali, né? Desde que os dados foram coletados ali pela Opta, o goleiro que mais defesas difíceis fez pelo Palmeiras. Então isso há muito tempo, né? Tava ali Desde 2012. Desde 2012, exatamente. Tinha um recortezinho ali. Enfim, o Palmeiras, ele vai atrás só de jogador grande mesmo, assim. E o Carlos Miguel, ele é uma realidade. Ele sai daqui sendo uma realidade, ele volta sendo uma realidade. Ô, Rafa, vai ter essa discussão até quando o Everton voltar, se tem que recuperar para a final da Libertadores, sim ou não? Como é que você vê isso? Eu acho que o jogo de ontem, né, Bruno? Um abraço para você, para o Jailson, para a Mari, para o Fã de Esporte, sepultou qualquer dúvida técnica. Eu não vou nem discutir o lado místico, tá? Estou me referindo ao jogo em si. Se existia alguma dúvida técnica por parte do palmeirense em relação ao valor do Carlos Miguel como goleiro, essa dúvida foi dissipada ontem. Só foi 2-0 para o Palmeiras porque estava lá o Carlos Miguel. Algumas defesas acrobáticas, inclusive, que só um goleiro de 2,4 metros é capaz de fazer. A elasticidade que ele tem, ele é um ótimo goleiro. Essa história de chama-gol que o Jailson está falando, que o pessoal está comentando em rede social, isso pertence ao lado mais, digamos, lúdico do futebol, né? Ah, goleiro não pode ser azarado, o goleiro não pode tomar tanto gol mesmo que não tenha culpa, o goleiro tem que ter aquele magnetismo para poder repulsar a bola da direção do seu gol. São coisas legais que ajudam a alimentar o folclore do futebol, mas não tem consistência científica. E aí, não tendo consistência científica, eu não consigo deliberar sobre isso. O Carlos Miguel, para mim, é um baita goleiro. E se o Palmeiras arriscar colocar o Everton de volta no lugar dele para a final contra o Flamengo, para mim, estará conceitualmente cometendo um equívoco. Conceitualmente cometendo um equívoco. Então, mas é que assim, muito dessa coisa da cornetada em cima do Carlos Miguel era de torcedor rival, principalmente do Corinthians, que não queria ver o cara dar certo no Palmeiras, né? O retorno dele pro Brasil já foi... Que é normal também, né? Sob esse Que é contexto, normal, né? claro. Isso daí o torcedor tem o direito de fazer também, Não, né? então, posso pegar o gancho dessa resenha? Para pegar Palmeiras e Flamengo mesmo, tá falando do lado lúdico, do torcedor e tal, do Carlos Miguel, por conta da atuação, os amigos me mandaram no sábado, tá? Depois que o Arrascaeta fez o gol de falta. Uma história da torcida do Flamengo de Portal. Abriu o portal, fechou o portal. Aí, questão de azar ou sorte, tá? Sei. Aí, aqui, ó. Pra você que acredita nesse papo de portal desde 2019, o Andreas Pereira abriu o portal em 2021 com um gol contra o Juventude. Foi. O Arrascaeta fechou contra o Nova Iguaçu em 2022. Aí o Arrascaeta abriu de novo contra o Atlético Mineiro no jogo do soco. O Léo Pereira fechou contra o Madureira em 24. É de golaço de falta, é isso? Não, gol de falta. Gol de falta. Aí o De La Cruz abriu contra o Atlético Goianiense. Aquela na abertura do Campeonato Brasileiro, lembra? Gol de falta lá? Lembro. Davi Luiz fechou contra o Cruzeiro.
De La Cruz abriu contra o Córdoba esse ano, e aí o Arrascaeta fechou agora no gol de falta. E o que isso quer dizer? É questão de sorte, o azar real. Os caras... mas quem vai ganhar? Isso diz o que pra gente? É isso que eu tô aflito. Ah, sim, você diz de Flamengo e Palmeiras. Isso diz o que pra gente? Agora, tudo bem. Eu tô aflito que eu quero saber quem vai ganhar na final. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, é um duelo... Todos queremos saber. É um duelo de um bom cobrador de falta contra um bom goleiro. Contra um bom goleiro. Que cobre sim. tudo. Talvez. Isso. É essa questão, é impressionante como o torcedor se agarra a qualquer coisa, entendeu? Isso é interessante. Aí, na hora do gol do Arrascaeta... Ainda vem aquela frase, né, Jailson? Só não vê quem não quer. Exatamente. Na hora do gol do Arrascaeta foi abriu ou fechou? Entendi, tá nessa daí. Abriu ou fechou. E aí foi o pessoal depois, né? Foi até eu até peguei aqui, deixa eu só ver exatamente a conta certa. Podcast Setor São Norte. tantos grupos de WhatsApp, né? Norte. Foi o Podcast Setor Norte que quem vai soltou fechar no o gol? X que o Arrascaeta fechou Foi um e não golaço. abriu o portão. E tem nessa discussão que o Rafa entende que conceitualmente vai estar errado se existir a troca, e vamos ver como é que vão ser os próximos jogos também. A gente estava lembrando, e você viu, né, Jailson, mais cedo no Sim. Fala Fonte, como a história do Palmeiras tem isso, de grandes títulos, passando por mudanças de goleiros. Como aconteceu em 2016 do Jailson e do Praz, e como aconteceu em 99 na Libertadores do Marcos. Então, isso não é uma novidade, essa discussão, e nessa eu tô com o Rafa, assim. Cara, se o Carlos Miguel estiver bem, ele tem que continuar. Eu também. Eu acho difícil. E ele tá muito bem, né? São 5 partidas, né? São do 5 Campeonato partidas. Brasileiro até a final da Libertadores. Goleiro Eu acho que a precisa gente está incluído nessa conta aí, Mari, os 2 jogos contra o Santos, não é isso? Eu acho que o jogo contra o Santos, eu acho que assim, por serem clássicos, isso tem um peso. Se essa performance dele, demonstrada ontem contra o Juventude, se mantiver nas partidas contra o Santos, e o Palmeiras cumprir o que dele se espera, porque as pessoas esperam que o Palmeiras vença os 2 jogos contra o Santos. Se isso de dúvida mais, vai ser a famosa decisão final, vai ser o que cacifa a manutenção dele no gol do Palmeiras. Jailson, depois você completa, porque você entende, mas é que o Pedro está sendo homenageado lá no Flamengo, claro. Então a gente vai para lá direto ao vivo, vamos lá. Que estavam aqui na época, então todo mundo que fez parte desse processo para mim é muito importante, tanto jogadores, tanto staff, né, diretoria, né, então só tenho que agradecer por cada fase vivida aqui dentro. E espero poder continuar, né, fazendo história aqui, conquistando títulos, fazendo gols, que sem dúvida nenhuma é o que eu mais quero, né, e espero poder, esse ano ainda, terminar com títulos. Então, só agradecer, obrigado pela homenagem. Sem dúvida nenhuma, é uma alegria imensa poder viver tantos anos dentro de um clube que eu sempre torci, sempre amei, e hoje poder vivenciar dentro de campo, para mim, é muito gratificante. Então, agradecer a todos pelo carinho e por essa homenagem. Valeu. O Boto vai falar sobre a arbitragem um pouquinho. Tá aí o Pedro com o Boto, né? Tava por lá também. E o Pedro sendo homenageado. Jailson, só para completar, por que você... Bom, tudo bem que falta um mês quase pro jogo. Ninguém vai decidir hoje quem tem que ser o titular, até porque o Everton não está à disposição ainda. não tá à disposição. Exato. Mas para concluir, Jailson. A história, cara. A história que o Everton já conquistou, obviamente, futebol é momento. A gente sempre fala isso daqui o tempo todo, só que o Abel Ferreira também é um cara que tem essa questão da hierarquia, né? Então, eu acho difícil. Se o Everton tiver apto para jogo, ele demonstrar até a final da Libertadores, né, que tem condições de agarrar, mesmo que o Carlos Miguel também tenha ido bem, sem falhas, eu acho que o Everton será o titular. Vamos agora ouvir, então, o rival do Abel Ferreira nessa final continental e também nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Felipe Luiz falou especificamente, no trecho que a gente vai mostrar, sobre a situação do Pedro. O Pedro, uma fratura óssea, eu não sou médico, né? Mas eu já quebrei as 2 pernas, já quebrei o braço, já quebrei a mão, tudo que é osso. São 6 semanas. Então, tá muito, muito ajustado para o Pedro chegar nessa final. Mas também tendo em conta a recuperação tão acelerada que ele teve com o joelho, e acelerada não, tão perfeita, né, como ele teve com a do joelho, e ele é um homem de fé, todos acreditamos que ele possa sim conseguir essa proeza, né, mas sem colocar prazo, sem colocar nenhuma pressa no jogador. Ele primeiro é a saúde e que ele esteja bem recuperado para poder performar, que é o mais importante.
Bom, Pedro está lá tomando leite, por sugestão do nosso companheiro Carlos Eduardo Éboli, que não recebeu um percentual da Publi. Da Publi, né? É bom deixar claro. Hashtag Publi. Enquanto nesse jogo aí, Bruno Henrique era o titular da centroavância. Falando assim, não quero mais jogar de 9. Jogou e fez 2. Mas acho que logo depois... Lógico que ele não previa que o Pedro ia se machucar, né? Tanto Sim. que logo depois procurou a imprensa para dizer, olha só, gente... Não era bem assim. Agora eu posso. Precisando eu vou. Foi usado de uma forma diferente, né? O Felipe Luiz falou sobre isso na coletiva. Buscando aquelas infiltrações em diagonal que ele gosta de fazer. Inclusive dupla, o primeiro né? gol sai assim, né? Um passe do Samuel Lino. Muito como dupla de ataque com Plata, né? Não necessariamente com 2 pontas abertos. O Lino jogou aberto, como joga normalmente. Mas o Plata e o Bruno ficaram muito como dupla de ataque ali e se entenderam bem. O Bruno fez um bom jogo. Plata não vai estar na final da Libertadores, né? Está suspenso pelo cartão vermelho. E o Bruno Henrique tem esse dado que o Luciano já levantou no programa de hoje, né? Tudo depende da marcação do julgamento. Cara, então, mas isso é um grande problema para o Flamengo, né? Se o Pedro... Entrou no fim desse jogo, Entrou. mas ele não se consolida como Mas eu sou uma opção Felipe, concreta. dentro desse cenário, você não vai ter o Plata, pode não ter o Bruno Henrique, o Pedro disse ali, o Felipe, vai ser algo ajustado, né? Porque não vai ter ritmo de jogo. Vai chegar, pode treinar, é o braço, né, que tá machucado? Pode, né? Enfim, mas assim, na final ele pode precisar do Juninho. Eu acho que se o Pedro tiver condição mínima, ele vai ser titular na final. Não, vai ser. Titular. Vai ser. Mas E aí, ele se não pode precisar aguentar, do Juninho tira, no né? segundo Aquela tempo. velha história. Ou o Alacian também, né? Começa jogando. Eu daria um pouquinho mais de sequência, mesmo assim, beleza, o Juninho ele ficou muito tempo até sem ser relacionado. Ele voltou a ser relacionado recentemente. Golaço do Arrascaeta. Teve gol de falta, hein? Raríssimo. Coisa no Flamengo. rara. No Flamengo. Raro. E hoje no futebol brasileiro, Não tá muito Futebol comum. mundial, pô. Não, interessante que o Flamengo vence o que vem sem precisar de gol de falta. Né? Gol de falta não é uma... Eu tava tentando lembrar, o último gol foi do De La Cruz, se não me engano, no Campeonato Carioca de falta. Lembro 3 últimos gols, 2 do De La Cruz. Foi Central Córdoba na Libertadores. Esse gol do De La Central Cruz. Córdoba, isso. Central Córdoba, antes ele fez um no ano passado contra o Atlético Goianiense, que foi um golaço. Eu lembro do Léo Pereira contra o Madureira também. Também fez esse gol. Além da falta, como você diz, né? Domínio total do Flamengo. Né? 23 finalizações contra 5, quase 70% de posse de bola, enfim. Tava 20-0 em algum momento. Essas 5 do Sport, quase todas na reta final com 3-0 já no placar. E como o Flamengo com a menos. Verdade, o Everton Araújo. A diferença de vice-líder para a lanterna, a diferença, né, de qualidade dos dois elencos, enfim, tudo isso aí apareceu. A gente já falou aqui sobre jogos que faltam. Vamos só também mostrar que no Flamengo o Felipe Luiz fez o que o Abel Ferreira fez no Palmeiras também, no sentido de mudar muito a escalação. A escalação contra o Racing estava mudada pela ausência do Pedro, né? O Plata foi a opção para começar como centroavante. E nessa escalação inicial aí... Dos 4 que ficaram, Rossi, Léo Pereira, Carrascal e Plata, o Carrascal sai cedo, né? Se machucou as costas. O Léo Ortiz, por exemplo, tinha voltado para esse jogo, aí já ganhou um descanso. Né? Ficaram 4, Rossi, Léo Pereira, Carrascal e Plata. Ele trocou os laterais, trocou os volantes. Eu gostei muito do De La Cruz, falei no início do programa. Achei que fez um jogo muito bom, cara. É o jogador que tem a questão do joelho, né? Que já ficou famosa até em áudio do Rum, que viralizou. Áudio não, mensagem de texto, né? Mas o De La Olha o Cruz... detalhe. Olha a jogada do Lino pro Bruno Henrique. Outro jogador, né? O Felipe Luiz também fala na entrevista coletiva sobre recuperar a confiança do Lino, que andou sendo vaiado pelo torcedor. E é até interessante a declaração dele. Ele disse assim, a gente sabia que ele ia errar no começo, né? Mas o torcedor acolheu e foram 67 mil torcedores, né, no Maracanã. Então, acho que o próprio Samuel Lino acha que ele está abaixo. E eu acho que pesa também a situação. Não, é a contratação mais cara do elenco mais caro da América, o jogador que tem que render e que quando chega surpreende. Eu tenho dito isso, assim, o X1, o drible, né? Ele sumiu do futebol brasileiro. Então o jogador que tem o drible, ele impressiona porque você não vê mais. Tem algumas coisas, drible, falta, que a gente vai ver o gol de falta do Arrascaeta, chute de fora da área, né? O próprio Flamengo acho que é refém disso, né? Você troca passes ali, você tem um grande finalizador de fora da área, o cara ia chutar várias bolas ali da meia-lua, né? E não acontece, tem E você ontem chegar. o Flamengo tinha 2 volantes chutadores. Sim,
De La Cruz e Saul. De La Cruz botou uma defesa do Gabriel, que é uma defesaça. De La Cruz chuta no primeiro tempo, né? E ao que parece, o De La Cruz vai ser importante para o Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Lógico, pensando em Libertadores, muito mais entre Saul ali e Pulgar, né? Quem vai fazer a dupla ali com o Jorginho do que propriamente, né, o próprio De La Cruz ali disputar uma titularidade. Agora, para a reta final do Brasileirão, esses últimos 8 jogos que faltam, eu acredito que o De La Cruz vai ser aí uma peça importante. Cara, o chute que ele deu ali, que o goleiro fez a defesa, olha, se aquela bola vai realmente, se aquela bola entra, ia ser um golaço, foi um chutaço. Então eu acho que o De La Cruz ele vai ganhando confiança aí jogo a jogo, e para essa reta final de Brasileiro, ele vai ser um cara importante. O Flamengo vai precisar definir, né, o que vai fazer com o De La Cruz a partir da próxima temporada. Se vai continuar com ele no elenco ou se vai liberá-lo, né, para seguir a sua vida para outro clube. Claro que não de graça, né, negociar o jogador, até porque o Flamengo pagou aí muito dinheiro por esse atleta. Então o Flamengo vai ter que definir aí o que vai fazer com o De La Cruz, mas isso na próxima temporada. Para a reta final do Brasileiro, parece que ele vai sendo aí uma peça importante nas mãos do Felipe Luiz. Impressionante. O Saul não foi bem no jogo. Agora, o Samuel Lino, ele é um jogador que, óbvio, ele vem do futebol europeu, mesmo sendo brasileiro, e cabe aí você citar vários exemplos de jogadores que demoraram a se readaptar ao futebol brasileiro ou a se adaptar ao futebol brasileiro. O próprio Flamengo tem como grande exemplo o Everton Ribeiro. Não estava na Europa, estava na Arábia, mas o Everton leva pelo menos aí uma temporada até que ele comece a ser o jogador que foi no Flamengo, né? Tem outros exemplos aí de estrangeiros, é verdade, o Arias no Fluminense, né? Um grande exemplo disso. Um jogador que ficou muito tempo ali até conseguir se adaptar e ser o craque que foi no futebol brasileiro. E o Lino, ele tem uma característica que eu acho que falta muito, que é isso aí, ele tem um drible fácil, né, que falta aos pontas do Flamengo e aos pontas do futebol brasileiro. Quem entrou no lugar dele que não é necessariamente ponta, mas que tem drible também é o Carrascal, né? Que no time titularzão do Flamengo tem jogado por ali. E tem mais características de meia. Não é um ponta de origem, mas tem jogado muito por ali. Eu acho que o Lino tem essa situação. Algo que eu ainda não vi, não sei se é uma questão de adaptação, de treinamento, é finalização. Acho que o Samuel Lino peca muito em finalização. Acho que assim, você dificilmente vê ele chutar pro gol, ele sempre prefere o drible ou a assistência. Queria ver como é um atacante, ele chutando mais. Assistência sensacional pro gol do Bruno Henrique, né? Como eu dizia para um antigo companheiro de pelada meu, falta ambição de gol. É isso. Ambição de gol. Aquele lance contra o Fortaleza, né, ele entrou sozinho pelo lado esquerdo da área, ele preferiu passar e passou errado ainda. É o chuta no gol, né? Assim, Vini chamou. Não, só para destacar, eu estou vendo os melhores momentos e pensando ainda no que o Cantarelli falou agora há pouco sobre o baque que pode ficar para um dos lados, ou Palmeiras ou Flamengo, no caso de uma equipe conquistar os 2 títulos, né? De Brasileiro e Libertadores. A gente não precisa nem se estender muito nisso, o baque seria gigante para o lado perdedor. Agora, essa polarização que acontece no futebol brasileiro, ou essa dominância nos últimos anos envolvendo Palmeiras e Flamengo, também pode gerar um outro fenômeno que eu acho que é ruim, mas que pode acontecer especialmente nas arquibancadas, que imaginemos que isso não aconteça, citado pelo Cantarelli, de um time ficar com as 2 taças, o baque seria enorme para o lado perdedor, beleza. Agora, se um time ganhar o Brasileiro e o outro ganhar a Libertadores, a conquista do Brasileiro, que é algo tão difícil e que merece aplausos e merece festa, pode gerar essa sensação de puxa vida, não era isso que eu queria, né? Eu acho péssimo isso, mas infelizmente é algo que pode acabar acontecendo, né? Se um time for campeão da Libertadores, o time que ficar com o brasileiro, pode ficar com essa sensação de, poxa, só o brasileiro, não era o que eu queria. É o famoso né? problema de rico isso aí, né? Por outro lado, no Flamengo tem dito desde o início que a prioridade total é o brasileiro. Né? Então, assim, o olhar do Flamengo para o ano é esse. E eu acho até estranho, para mim deveria ser Libertadores. Acho que é o título mais importante. Perde a final da Libertadores para o Palmeiras, ganha o Brasileiro. Claro. Mas em muitos jogos na temporada, o Flamengo optou, por exemplo, em escalar reservas na Libertadores e usar titulares no Brasileiro. Isso aconteceu, né? Tanto que o Flamengo faz uma primeira fase, diferentemente do Palmeiras, passa em segundo no grupo, né? E veio decidindo tudo até fora de casa. Então, assim, acho que para o Flamengo o que vinha sendo discutido, e até foi uma plataforma de governo do BAP, né, na eleição, era assim, pô, o time que tem o melhor elenco do Brasil tem, por obrigação, que disputar o brasileiro.
E esse ano, de fato, está disputando. Algo diferente do Palmeiras, que disputa todo ano, né? O Palmeiras Agora... foi bicampeão, vice no ano passado e está aí disputando de novo, né? Agora, pergunta para Vasco e São Paulo se eles não queriam ganhar só o brasileiro. Guilherme Varela está dando uma entrevista coletiva. Alô, Varela aqui. Sim. Boa tarde. Varela, eu sou Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. Eu vou seguir um pouquinho no que disse aqui a minha colega Luísa, mas eu vou me aprofundar um pouco mais dentro desse processo desde a sua chegada ao Flamengo. Hoje você está disputando posição, no Flamengo é sempre assim, vai ter que ser dia a dia dentro do campo, mas você também vem passando por esse processo desde a sua chegada, porque tinha um outro lateral, que era um prata da casa, o Wesley, que agora está lá na Roma, e você teve também que ter, acredito eu, paciência, trabalhar no dia a dia. Eu queria que você falasse dentro desse processo, desde a sua chegada até hoje, mais uma vez disputando posição, mas o que você aprendeu com esse processo de paciência, trabalho, a gente chama de trabalho de formiguinha aqui no Brasil, porque é um trabalho diário. Eu queria entender um pouco melhor esse processo, porque você está em vias de disputar jogos importantes, até uma disputa de Libertadores. Como é que foi até hoje, chegar hoje nesse patamar que você atingiu aqui dentro? Obrigado. Bueno, fue en 2022 que eu cheguei aqui. Foi difícil no começo. Tinha dois laterais aí que para disputar. Um era Rodinei, outro era Mateuzinho. Eu cheguei em setembro, outubro, então tive dificuldade para jogar. Depois, obviamente, sofri aquele processo de adaptação. Mas agora acho que com a chegada de Felipe consegui fazer esse trabalho que eu vinha fazendo nos outros times, consegui me achar no campo, então acho que essa maneira de jogar agora me sinto mais confortável, me sinto mais seguro. E lógico que o jogador sempre quer jogar, mas também tem outros jogadores que todo mundo quer jogar, isso é normal. Mas também eu entendo o sacrifício meu e meus companheiros. Se eu tenho que jogar, obviamente vou ficar feliz, e se não, vou apoiar, porque é um equipo e se vai bem a minha equipe, me vai bem a mim também. Então eu o que quero é conquistar títulos com essa camisa, se é jogando melhor e se é apoiando também. Varela, boa tarde aqui. Fábio Torres, canal Deco SRN. Varela, esse seu revezamento junto com o Emerson Royal, né, são dois jogadores ali que a gente hoje não tem certeza de quem é o titular. Né? Isso talvez seja muito importante para o controle de minutagem de vocês dois. Né? Você vê isso com algum problema? Ou como está o mental dos jogadores do Flamengo para essa reta final de Campeonato Brasileiro, né? E Libertadores também, duas competições em que o Flamengo está vivo e, coincidentemente, disputa com o Palmeiras. Vocês estão preparados mentalmente para a carga dos jogos que virão pela frente? Bueno, primeiro, tanto eu como o Royal, qualquer que os dois jogue, creo que não há muita diferença. Felipe sabe disso. Então, ele pode manejar as cargas muito bem. Dá para descansar, para jogar, porque também acho que os laterais têm um desgaste muito grande. Tem que ir à linha de fundo, como vocês querem, e também defender. Então, é difícil. É difícil jogar aqui no Brasil cada 2-3 dias e estar 100% fisicamente. Então aí Felipe consegue administrar essa carga. E depois, se fisicamente vamos chegar a dezembro desgastados. Também nesse Mundial aí a mitad de ano foi também difícil para fisicamente todos os jogadores, tanto para os europeus como para nós agora nessa instância é muito difícil, mas temos que nos ajustar da melhor forma, porque são finais muito importantes para Flamengo, então queremos chegar muito bem.
já para ser jogador de Flamengo tem que estar preparado. E se não está preparado, vai prendendo no caminho. E jogador de Flamengo está 100% preparado. Jobé Júnior, canal Flamelo. Depois da derrota contra o Fortaleza, o Jorginho disse que todo adversário que vem jogar contra o Flamengo joga uma final. E ontem, depois da vitória do São Paulo, o Lucas Moura, em entrevista, disse que os jogadores do São Paulo devem encarar a partida contra o Flamengo, que não será no Morumbi, será na Vila Belmiro, mas devem encarar essa partida como uma final. Você compartilha dessa sensação do Jorginho que todo adversário, independente de contexto, de sendo decisão ou não, qualquer jogo do adversário contra o Flamengo é uma final? Acho que sim, porque quando uno se enfrenta a outros times, ou quando uno vai jogar uma final, o nível de concentração é muito grande. Uno não quer erros. E quando nós vamos jogar fora, como Fortaleza, que estava na zona de rebaixamento, tu vê um nível de concentração deles muito grande. Então, parece que cada adversário que joga contra o Flamengo é como se fosse uma final. Então, isso é muito difícil para nós também, porque nós víamos fazendo grandes jogos, víamos jogando com Palmeiras, jogando com Racing. Então, é normal que, às vezes, uno baixe um pouco a guarda, né, como se fala, e aí tu vê o nível de concentração dos caras e é difícil. Então, sempre aqui, como falei agora, emocionalmente tem que estar preparado, porque cada vez que tu vai enfrentar um adversário é complicado. Varela, bom dia. Bruno Braz, do UOL. Varela, esse ano chegou o Carrascal, né, no elenco colombiano, né? Questão da língua, você já está desde 2022, está mais adaptado ao clube, à cidade. Tá aí, então, uma parte da entrevista coletiva de Guilherme Varela. Ele falou, inclusive, sobre o rodízio que ele faz com o Emerson Royal na lateral direita, importância da dois objetivos grandes, gigantes do Flamengo para a temporada, rivalizando com o Palmeiras. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo é contra o São Paulo. Ele até foi perguntado isso na coletiva, porque o São Paulo agora vê um horizonte ali, né? 2 vitórias consecutivas colocam o time numa briga aí para tentar uma vaga na Libertadores. Ou seja, ficou um adversário um pouquinho mais difícil para o Flamengo, assim como o Palmeiras vai enfrentar o Santos, que está preocupado com o rebaixamento. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora vai aguardar aí, logicamente, o jogo, né, desta quarta-feira para tentar, né, novamente assumir a liderança do Brasileiro. O Flamengo chegou a dormir na liderança do Brasileirão, mas, lógico, o Palmeiras, né, com a vitória em cima do Juventude, acabou retomando, né, essa liderança, que é apenas de 1 ponto, tá? É 1 ponto só de diferença. O Flamengo tá coladinho no retrovisor. Se o porco vacilar, o Mengão vai passar. Parceiro. Vou deixar os créditos pro canal do Sport TV e também pro canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!